Olá, gente! Vamos lá para mais um vídeo. Hoje falando sobre grafos. Então, grafos é um assunto muito importante em matemática discreta, onde tem milhares de aplicações. No século XVIII, surgiu um problema na cidade de Königsberg, onde o problema consistia no seguinte: atravessar todas as pontes voltando para o lugar de onde saiu, sem repetir nenhuma. Então, por exemplo, sair de C, passar por essa ponte, por essa, né, por essa aqui e tentar voltar para C. Será que isso é possível sem repetir nenhuma ponte? Esse problema foi resolvido por Euler em 1636 e a gente vai mostrar essa resposta posteriormente. Mas pense aí, se é possível ou não. Aí é importante a gente compreender algumas definições. O que é um grafo e as definições. Grafos é um conjunto de vértices e pontos. Esses pontos é chamado de nós. E os vértices também é chamado de arcos ou arestas, né? Então, você tem vértice, nós ou pontos ligado por aresta. As arestas também é chamado de arcos. Esse conjunto de nós, arestas e uma função é que define um grafo matematicamente. Então, aqui você tem um exemplo de um grafo. Acompanhe comigo aqui, ó. Nesse grafo você tem os vértices 1, 2, 3, 4 e 5. Você tem 5 vértices. E vocês têm as arestas A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Pronto. Então você tem essas 6 arestas e aqui não tem aresta nenhuma. A gente fala que esse vértice aqui ele está isolado. Ó. Isolado. A gente fala não conexo. Não conexo. Ele não conexa com ninguém, né? Não tem uma conexão com ninguém. Beleza? Então aqui a gente tem uma função G A1 que liga o vértice 1 com o vértice 2. O A1 liga o vértice 1 com o vértice 2. O GA2 também está ligando 1 com 2. A gente fala arestas paralelas. E aqui o A3 ele liga o 2 com ele mesmo. A gente chama de laço. G4 liga o 2 com 3, G5 1 com 3 e o G6 o 3 com 4, certo? Só tem essas 6 arestas. Seguindo em frente, esse aqui é um grafo direcionado. O grafo direcionado ele tem uma setinha, então é via de mão única, ou seja, o 1 liga com 2, mas o 2 não liga com 1. Olha esse caso aqui, o 1 liga com o 4, mas o 4 não liga com 1. Aqui o 4 liga com ele mesmo, 1 liga com 3 e o 3 liga com 1. Aqui está indo e voltando. Então, é um grafo direcionado e o outro é não direcionado. Então, algumas definições básicas importantes você compreender em grafo. Olha lá, se liga aqui comigo. Vértice. Vértice adjacente. Se ambas as extremidades de uma mesma aresta, se ambas são extremidade de uma mesma aresta. Por exemplo, ó, você pega aqui o vértice. Você pega aqui o vértice 1 e 3. São extremidades dessa aresta aqui, ó. Então, chamados adjacentes. O 3 e o 4 também são adjacentes, porque eles são extremidades daqui. Agora, o 4 e o 2 não são adjacentes. Nem o 4 e o 5 não são adjacentes. Para ser adjacente, tem que ter uma aresta ligando. Laço é a aresta em que os vértices das extremidades são iguais. Então, o laço aqui é A3. Ó. Isso aqui é chamado de laço. A aresta paralela, quando possui a mesma extremidade. Por exemplo, A1 e A2 são arestas paralelas, porque tem a mesma extremidade, 1 e 2. E tem uma outra definição que é a seguinte. Antes disso, uma observação. Ó. A nomenclatura pode mudar de livro para livro. Tem livro que fala assim, ó, grafo simples é aquele que é sem laço e sem aresta paralela. Né? Sem os dois, laço e sem aresta paralela, certo? Coloca aqui sem e sem aresta paralela. Enquanto tem livro que fala que o grafo, né, o mesmo livro, ele pode falar assim, grafo simples, sem laço e aresta paralela. E o grafo, ele pode apresentar. Já tem livro que fala que
O grafo que apresenta aresta paralela ou laço é chamado multigrafo. E o que não tem, sem laço, sem aresta paralela, é chamado de grafo. Então depende muito do livro, isso aí não vai ter muita influência não. Eu vou adotar aqui grafo, né? Ele pode possuir arestas paralelas, certo? E grafo simples sem. Olha só, grafo completo. O que é? Antes disso aqui, vamos lá. O grau do vértice, isso aqui é importante, ó. Você saber o que é o grau de um vértice. São conceitos muito simples e muito fácil, mas é importante você compreender cada conceito desses. São muitas informações. Eu aconselho que você volte, faça seu resumo aí também, para poder acompanhar. Então, olha só. Grau do vértice. O que é o grau do vértice? Ó? Grau do vértice é o número de arestas que incide no vértice. No vértice 1, tem quantas arestas incidindo? 1, 2, 3. Então, o grau da aresta do vértice 1 é 3. O grau do vértice 2 é 5. Do vértice 2 é 1, 2, 3, 4, 5. O grau é 5. O grau do 3 é 3 e o grau do 4 é 1, porque só tem uma aresta incidindo. O grau do vértice 5 é 0. Então, você coloca aqui. O grau do vértice 5 é 0. E o grau do vértice 4 é 1. Beleza? Conseguiram compreender? Agora, teorema dos graus. Olha o que fala o teorema dos graus. A soma dos graus dos vértices de um grafo é o dobro do número de arestas. Então, se você for somar tudo aqui, né? O grau do 1, grau do vértice 1 é 3. O grau do vértice 2 é 5. 1, 2, 3, 4, 5. O grau do vértice 3 é 3. O grau do vértice 4 é 1. O grau do vértice 5 é 0. Se eu somar tudo aqui, vai ficar 3 e 5, 8, e 3, 11, e 1, 12. 12. Mas tem quantas arestas? Tem 6 arestas. Ó, tem arestas é igual a 6. Que é igual ao dobro do número de graus. Ó. O grau é o dobro do número de arestas, certo? A soma do grau. E o que é um grafo completo? O grafo completo é o grafo um grafo que dois vértices distintos quaisquer são adjacentes. Dois vértices distintos quaisquer são adjacentes, certo? Então, grafo completo, né? São adjacentes. Dois vértices distintos são adjacentes. Então, a gente tem um K1, que ele é adjacente a ele mesmo. K2, ó, dois vértices. Esse é adjacente a esse é adjacente ao de cá, certo? Eles são adjacentes. K3, você tem um vértice 1, 2 e 3. 1 é adjacente a 2 e 3, 3 é adjacente a 2 e 1, e o 2 é adjacente a 1 e 3. Todos eles são adjacentes. Esse aqui tem 4 vértices, e todos os 4 são adjacentes. É chamada K4. Aí eu pergunto para você, quem é K5? Encontre K5, para ver se você compreendeu, né, o que é o vértice, o grafo completo. Pense em K5 e responda. Vamos lá. Grafo bipartido. O que é o grafo bipartido? Ó, basicamente é isso. Depois eu vou ler a definição. Você tem dois conjuntos. Ó, tem um conjunto, eu vou chamar de N1. E tem um conjunto aqui, vou chamar de N2. Pronto. Você tem dois conjuntos. Esses conjuntos são disjuntos. Disjuntos quer dizer que não tem elementos em comum. Ou seja, o elemento que está em cima não pode estar embaixo, está embaixo não pode estar em cima. Você vai ligar os elementos de cima com o de baixo. Pronto, é chamado bipartido. É como se fosse dois times. E a relação que acontece é de um time com o outro. Onde o número de elementos do conjunto M, o número de elementos do conjunto 2 é N, ele vai ser representado assim, ó, KMN. KMN. Então aqui eu tenho um grafo completo 2, 3. Então, 2, 1, 2, 3. Se todo mundo de baixo ligar com todo mundo de cima, então é chamado completo. Se não ligar, todo mundo não é chamado completo. Então, se seus nós pode ser dividido em dois conjuntos disjuntos, não vazio N1 e N2,
tais que os dois nós são adjacentes. Ó, se somente se um deles pertence a um conjunto e o outro pertence a outro conjunto. Pronto, isso é grafo bipartido. Beleza? Tranquilidade, né? Vamos lá. Subgrafo. O que é o subgrafo? O subgrafo é um conjunto de arestas e vértices de outro grafo. Então, se você tem esse grafo aqui, tem esse grafo 1, ele origina o grafo 2, o grafo A e o grafo B, ó. Esses dois são subgrafos desses, são subconjuntos. Você pega um conjunto de arestas e vértices, então você tem um subgrafo. Bem simples isso, né? Caminho, olha lá, mais outra definição. Olha só, o que é um caminho? Caminho de um vértice N0 até um vértice NK é uma sequência de vértices e arestas de N0 até chegar em NK. Por exemplo, o caminho de 2 a 3. 2. Aí você vem aqui A1, 2 a 1, 1, ó, 2 a 1, 1 a 5 a 3. 1 a 5 a 3. Pronto, então você fez um caminho. Você poderia fazer outro caminho, 2 a 4 a 3, é outro caminho, né? O comprimento do caminho é o número de arestas que o caminho possui. Então aqui possui 2 arestas, então o tamanho é 2. Se fosse 2 a 4 a 3, aí o tamanho seria 1, que é o número de arestas. Comprimento do caminho é um grafo conexo. O grafo conexo é se existe um caminho qualquer de um vértice a outro. Esse grafo aqui é chamado não conexo. Ó. Não conexo. Por que não conexo? Porque não existe nenhuma aresta ligando o 4 ao 5. Ou seja, não existe um caminho de um vértice aqui do 1 para o 5, ou do 4 para o 5. Né? Então, é não conexo. Ciclo. Em um grafo é um caminho de algum vértice para ele mesmo. Tal que nenhuma aresta aparece mais de uma vez. Então, quando você faz assim, ó, 1, ó, A1, 2, A4, 3, A5, 1. Então, você fez isso aqui é um caminho. Olha só. Se eu vier por cá, ó, isso aqui é um caminho fechado, que é um ciclo. Isso aqui é um ciclo, certo? Você pode ter outro ciclo também, ó. 1, 2, A2, 1, tá vendo? Você tem outro ciclo. Beleza? Então, esse conceito é importante. Se não entendeu, dê uma pausa. Tente compreender o conceito, porque se não compreender bem os conceitos, vai ter toda a dificuldade no decorrer do assunto de gráficos. Então, vamos lá comigo. Caminho simples é aquele em todos os vértices são distintos. Distintos quer dizer o quê? Diferentes. Trilha é um caminho em todas as arestas são distintas, são diferentes. Aqui fala de vértice, caminho, e a trilha, arestas são distintas. Então aqui a gente pode pensar em um caminho, né? A1, ó, aqui, ó, isso aqui é um caminho. Vou pintar aqui. Isso aqui é um caminho. Caminho simples. Porque todos os vértices são distintos. Esse caminho também é uma trilha. Porque todas as arestas são distintas. Não repetiu a aresta. E daí a gente pode fazer vários exemplos, né? Vamos ver isso aqui agora. Distância e diâmetro. Ó, esse conceito de distância e diâmetro, muita gente às vezes não consegue compreender direito esse conceito. Então, observe aqui comigo, ó, distância e diâmetro. Distância entre os vértices U e V em G é denotada por isso. E é o comprimento do caminho mais curto. Ó, comprimento, quer dizer, o tamanho, o número de vértices do caminho mais curtos entre U e V. Então, aqui eu vou pegar a letra A para você entender distância. Distância de A a F. A até F. A distância de A até F é o menor caminho, o caminho mais curto. 1, 2. Se você pegar 1, 2, 3, não é a distância. A distância é o caminho mais curto. Aqui é a distância entre A e F. Aqui. A e F. Aqui 1, 2, 3 também. Isso aqui é 3. Né? Se eu vir por cá também é 3. Você pode fazer outros caminhos, mas o mais curto é esse. Né? Então aqui a distância é 2 e aqui a distância é 3, entre A e F. Agora vamos ver diâmetro. Diâmetro de G, ou seja, o diâmetro, olha só, o diâmetro não é entre um vértice e o outro apenas. É o diâmetro do grafo.
Diâmetro de G. Olha só, o diâmetro de G é a máxima distância entre os pontos quaisquer. Máxima distância. Com a máxima distância, né, desse grafo G, máxima distância de G, olha aqui comigo, ó, máxima distância de G da letra A você vai pegar o vértice A e o vértice H. 1, 2, 3. A maior distância é essa. É a máxima distância entre dois pontos. Ah, mas eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Então você não pegou. Distância é o caminho mais curto. Se distância é o caminho mais curto, qual o caminho mais curto entre dois vértices extremos? Aqui é 3. Aqui, se você pegar o H, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o tamanho do caminho mais curto, que é 4. Ó, 4. Ah, mas eu vim aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não é distância. Distância é o caminho mais curto. Então, preste bem atenção nesse conceito, porque às vezes se atrapalha. Ó, grafos isomorfos. O que é o grafo isomorfo? Aquele possui os mesmos nós, os mesmos arcos e a mesma função que associa as extremidades do arco. Ou seja, aqui em grafos, o desenho pode mudar um pouco, mas a ligação entre eles é a mesma. Se eu falar assim, ó, coloque aí 3 amigos, 4 amigos, A, B, C e D, onde A liga com B e C liga com D. Né? Cada um vai fazer um desenho diferente. Vai colocar 3 amigos em uma reta, outro vai colocar com o formato de um quadrado, o formato de um círculo, não importa o formato. O que é importante aqui no grafo é a ligação entre eles. O computador ele não entende os formatos, ele entende as ligações. Então, por exemplo, ó, se você vê aqui o S, ó, o S, esse aqui tem grau 1, esse tem grau 2, grau 2, grau 2, grau 1. Qual é o outro desenho que parece com F? Ou seja, você pegar o S, o gráfico do F, do S, e deformar ele, né? Deformar. Vai fazer qual outro desenho que não vai fazer o V? Vai fazer o V. Ah, mas o V tem uma quina. Não importa. Não importa. Ó, grau 1, grau 2, grau 2, grau 2, grau 1. É a mesma coisa. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 5 vértices também. E cada vértice tem o mesmo grau. Né? Então, isso aí é uma condição para ser isomorfo. E tem que estabelecer a mesma relação. Qual é o outro que é isomorfo a S e V? É o Z. Ó, o Z e o M. Ó, e o M. Então, eu tenho que S, M, V e Z são isomorfos. Ó, são isomorfos. Quais são os outros que são isomorfos? Ó, olhe o A. Esse aqui tem grau 3, grau 3, grau 2, grau 1, grau 1. É igual a R. É como se isso aqui, em vez de fazer essa curva, ele viesse reto. Então não importa se tem curva, se é reto, ó. E o R? Tem grau o quê? 2, 3, 3, 1 e 1. Então, A e R são isomorfos. São isomorfos. Quem é outro isomorfo? Ó, olha aqui, F e T. FT. F e T é como se você pegasse isso aqui e dobrasse esse aqui e dobrasse aqui para cima. Ou seja, aqui tem grau 3, aqui tem grau 3 também, ó. Grau 2, grau 1 e 1. Então, ó, F e T são isomorfos. F e T. A e R. Agora, sobrou o K e o X. K e o X também são isomorfos. Porque é grau 4 e os outros são grau 1. Tem a mesma quantidade de vértices. Então, K e X são isomorfos. Beleza? Então, entenderam o que são isomorfos? Então, para ser isomorfo, é fácil você compreender. Não é difícil. Né? Que tem que ter a mesma quantidade de nó, a mesma quantidade de arcos e tem que ter as mesmas ligações. Matematicamente, a gente define dessa forma aqui, ó. Dois grafos G e G asterístico, ó. Aqui a quantidade de vértices e arestas,
são isomorfos se existe uma correspondência bijetora. F de V em V asterístico. Tá o quê? Cada vértice que você pegar em V vai ter uma ligação entre G asterístico, que vai ser U, F de U e F de V. As representações podem parecer diferentes. Então, se você tem uma função que você estabelece a ligação de cada aresta, de cada vértice, você tem um grafo isomorfo. Vamos lá. Uma brincadeirinha aqui agora. Você tem 3 casas e tem água, luz e gás. Eu quero ligar, né, esses 3 serviços para as 3 casas, mas não pode cruzar, não pode sem fazer cruzamento das tubulações. Por exemplo, você vai ligar aqui a água para esse, gás para ele e energia. Agora você vai pegar isso aqui, ligar a água, vai ligar o gás e vai ligar a energia. Aí esse aqui você vai ligar a energia, só que você tem que ligar a água e tem que ligar o gás. Como é que você consegue fazer essa ligação sem haver cruzamento? Não pode acontecer isso, não pode chegar daqui e fazer isso. Não pode acontecer isso aqui. Então, é possível fazer isso? Pare, pense e tente fazer isso aí, para ver se você consegue. Se você conseguir, parabéns, né? Se você não conseguiu, né, dê uma pausa aí, vê se você consegue. Eu espero que você tenha parado para tentar, né? Se você tentou e conseguiu, parabéns, né? Mas esse problema é impossível, não é possível, não é possível. Isso aqui é um problema de grafo planar. O grafo pode ser desenhado, em uma folha de papel, ou seja, um plano, de forma que as arestas se interceptem apenas nos vértices, ou seja, só pode interceptar nos vértices. Se você interceptar uma aresta com outra, não pode acontecer isso, então não é planar. Aí você pergunta assim, mas para que serve isso? Às vezes você pensa, poxa, tanta coisa matemática, onde que tem aplicação? Circuitos eletrônicos. Você tem um circuito eletrônico. Num circuito eletrônico plano, um circuito, né, uma linha do circuito não pode passar em cima da outra. Teria que ser um circuito 3D. Só que para fazer o circuito 3D é muito mais caro. Tem que ser um circuito plano que é muito mais barato. Então você tem que procurar ligações, ou seja, entre as conexões que você quer fazer, de forma que seja um grafo planar. Porque se não for planar, vai acontecer o quê? Você vai ter cruzamento de aresta e não pode acontecer cruzamento de aresta. Então, um grafo planar pode ser desenhado em uma folha de papel, de forma que as arestas interceptam apenas nos vértices, certo? Então, aqui é um exemplo de grafo planar. Olha só comigo. Esse grafo aparentemente está cruzando aqui. Você tem os vértices 1, 2, 3 e 4, aparentemente está cruzando aqui. Mas a ligação de 1 para 3, de 2 para 4, você pode passar por fora. Se você pode passar por fora, esse gráfico é um grafo planar. Mas se desenhar assim, ou seja, mas existe essa possibilidade. Se existe essa possibilidade, ele é planar. Se não existisse essa possibilidade, então ele seria não planar. Aí tem uma propriedade aqui chamada fórmula de Euler, né, para grafo planar. O que é que acontece? Um grafo simples, conexo e planar, quando desenhado em suas representações planar, sem intersecção de arestas, divide o plano em um número de regiões. Então, um grafo planar, ou seja, sem interseção de aresta, divide o plano em regiões, incluindo regiões totalmente fechadas, são essas regiões aqui, uma região totalmente fechada. Aqui é um exemplo de uma região totalmente fechada. E regiões abertas, né? Regiões abertas como essa
R5, que é essa região aqui de fora, certo? Você pensa essa região aqui fora, em volta do grafo. Então, você tem uma região aqui, ó, tem uma região aqui fora, completamente por fora do grafo. Aí, o que é que acontece? E aqui você tem outras regiões aqui dentro. Euler observou uma relação entre o número de vértices, número de arestas e o número de regiões. E toda vez que aparecer um gráfico planar e você divide nessas regiões, você pode usar essa fórmula. Ou seja, nesse caso aqui, você tem R vale 5, você tem 5 regiões, ó, R1, R2, cadê? R2, R3, né? R4 e R5. Você tem arestas, vamos contar o número de arestas, ó. 1 aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. 9 arestas. E um número de vértice, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Se eu usar a fórmula aqui, o que é que acontece? R vale 5, meu A vale 9 e meu N vale 6. Ó, 6 menos 9 dá menos 3, mais 5 vai dar 2. Então, sempre vai dar 2 quando o grafo... fiquei na frente. Quando o grafo for planar. Quando o grafo for planar, sempre vai dar 2, certo? Quando substitui esses valores. Então, a fórmula de Euler. Agora, olha só, grafos homeomorfos. Ó, mais conceito, bastante definições. Tá? Ó, é bem simples o entendimento. Quando você tem um grafo, pense aqui comigo. Você tem esse gráfico aqui que dá a letra C. Ó, tem esse vértice, 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Se você pega uma aresta desse grafo original e cria outros vértices, tá vendo? Eu peguei o grafo original e criei outros vértices. Peguei esse grafo original e criei esses outros vértices. Então, esses dois grafos, a gente chama aqui A é homeomorfo de C. Ó, A é homeomorfo de C e B também é homeomorfo de C. Os dois são homeomorfos. Por que são homeomorfos? Porque você criou o vértice. Então, dado um grafo G, na figura C, podemos obter um novo grafo dividindo uma aresta com vértices adicionais. Quando você coloca vértices adicionais, você cria um grafo homeomorfo. Beleza? Vamos lá. Grafos atravessáveis. Agora a gente vai entrar naquele problema de Euler. Olha só se você consegue fazer isso aqui, ó. Você é capaz de desenhar ao lado sem tirar o papel, o lápis do papel. Essa figura aqui foi desse livro aqui de cima, que eu peguei o nome aqui, não veio para cá. Vou pegar ele aqui, colocar aqui. Ó. Olha só, você é capaz de desenhar ao lado sem tirar o lápis do papel. Tem que ir de um ponto ao ponto sem passar pela linha duas vezes, certo? Sem passar pela mesma linha duas vezes. Ou seja, você desenhar, fazer assim o desenho, ó, fazer o desenho sem passar pela mesma linha duas vezes. Ó, se eu venho para cá, eu não posso, eu tenho que passar pela aqui, mas como é que eu vou passar se eu não posso passar pela mesma linha duas vezes? Será que você consegue desenhar sem tirar o lápis do papel? Se puder ser desenhado sem interrupções no trajeto, sem repetir qualquer aresta. Nesse caso é chamado atravessável. Vê se você consegue fazer isso. Nesse caso é chamado caminho aureliano. Quando consegue fazer isso, você consegue fazer esse desenho, tá? Atravessando todas as arestas. O caminho aureliano é que usa cada arco do gráfico exatamente uma vez. Também é dito aureliano ou atravessável, se puder ser desenhado sem interrupções no trajeto, sem repetir quaisquer arestas. Então, foi Euler que desenvolveu essa parte. E o ciclo aureliano é um ciclo simples que contém todas as arestas do grafo. É um ciclo é aquele caminho fechado, né? O caminho fechado, que utiliza todas as arestas do grafo. Então, olha só comigo. Nesse caso,
como é que a gente soluciona esse problema aqui? Lembra desse problema? Como é que a gente soluciona esse problema? Eu até coloquei ele para depois aqui, fica melhor. Ó, para resolver o problema, a gente fala desse teorema aqui, teorema sobre o caminho aureliano, e depois teorema sobre o ciclo aureliano. Se entender isso aqui é bem fácil entender isso. Aí, se você compreender isso, você vai resolver aquele problema de Euler e vai responder outros problemas de caminhos atravessáveis, né? E grafos aurelianos. Olha só comigo. Teorema sobre o caminho aureliano. Um grafo conexo finito é aureliano se somente se não existe vértice ímpar, ou seja, não tem vértice nenhum ímpar. Se não existe vértice ímpar, só tem vértice o quê? Só tem vértice par. Só tem vértice par. Ou existe exatamente dois vértices ímpares. Tá? Ou existe exatamente dois vértices ímpares. Num caso em que não existe vértices ímpares, o caminho pode começar em qualquer vértice e terminar no mesmo vértice. No caso dos vértices ímpares, né, se existir, tem que começar em um deles e terminar no outro. Então, olha só, pega isso aqui. Esse grafo aqui, na verdade, você tem aqui, ó, você tem A, colocar aqui B, C e D. Ó, de A para C tem duas ligações. Ó, duas ligações. De A para B tem duas ligações também. Duas ligações. De A para D tem uma ligação apenas, ó, uma ligação. Mas de D para C tem uma ligação. E de D para B tem uma ligação também. Ó. Então você só é ver o grau de cada vértice desse. O grau do vértice B. O grau do vértice B. Opa. Vou fazer aqui direito. Ó, o grau do vértice B é igual a 1, 2, 3. O grau, ó lá, o grau do vértice C é 1, 2, 3 também, são ímpares. O grau do vértice A é 1, 2, 3. Aqui está saindo 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. É 5. E o grau do vértice D é igual a 3. Olha só que todos são ímpares. Para ser aureliano tinha que ter somente dois ímpares. Ou ser todos pares. Então aqui não é possível. Ó, não. Ó, não. Não é possível. Não é possível o quê? Atravessar todas as pontes do lugar de onde saiu sem repetir nenhuma. Não é possível. Euler respondeu isso apenas olhando o grau de cada vértice. Então ele pegou o desenho, né, e fez um modelo matemático, que foi um grafo. Então, e o que é o ciclo aureliano? Né, já falou que você passa de um ponto, dá a volta e chega nele novamente, só que você passa por cada aresta apenas uma vez. Um grafo conexo finito com pelo menos dois vértices tem um ciclo aureliano, somente se cada vértice tem grau par. Então, cada vértice com grau par. Então, e agora a gente vai falar sobre o circuito hamiltoniano. O que é o circuito hamiltoniano? É um ciclo, é um caminho fechado, em que você visita, olha só, visita exatamente uma vez cada vértice. Então, visita cada vez um vértice. De acordo com William Hamilton, né? Por isso que é circuito hamiltoniano. Você pode pensar assim, mas qual a aplicação disso? Se você pensar num caixeiro viajante, né, num vendedor, onde ele quer visitar cada cidade apenas uma vez. Então, para ele visitar cada cidade apenas uma vez, se ele visitar mais de uma vez a cidade, não está sendo vantagem isso aí. E no aureliano, você pode pensar, pense num caminhão de lixo, em que ele tem que passar por todas as ruas. Se ele ficar repetindo rua, ele está gastando mais tempo e mais combustível. Então, você não consegue otimizar isso. Ó, esse grafo aqui, ele é um hamiltoniano e não aureliano. Por que não aureliano? Porque aqui, ó, grau 2,
aqui é grau 2, aqui é grau 1, 2, 3, 4, 5, grau ímpar, aqui é grau ímpar e grau ímpar. Para ser aureliano, ele tinha que ter somente 2 graus ímpares, ou senão todos os pares. Esse aqui é aureliano, porque é grau pá, pá, pá e pá. Então, se você partir de um deles, você pode chegar e passar por todos as arestas apenas uma vez. Então, esse é aureliano e o de cá é não aureliano. Agora, o de cá é hamiltoniano, porque você consegue visitar todos os vértices apenas uma vez. Se você fizer isso, ó, visitou todos apenas uma vez, certo? Vocês conseguem ver meu mouse? Ó, aqui, ó, todos apenas uma vez. Então, isso aqui é um grafo hamiltoniano. Esse aqui é não hamiltoniano, porque você visita esse vértice, esse. Aí você chega aqui, você visitou ele de novo. Aí não tem como visitar o de cá, ó. Não tem como visitar. É não hamiltoniano. Então, qual a diferença entre hamiltoniano e aureliano? Olha só a diferença. Enquanto circuito aureliano percorre cada aresta exatamente uma vez, mas pode repetir vértice, a gente pode repetir vértice no aureliano, mas a gente passa por cada aresta uma vez. No hamiltoniano, a gente visita cada vértice exatamente uma vez, mas pode repetir a aresta. Então, um pode repetir a aresta e o outro não. Um pode repetir vértice e o outro não. Tá ok? Beleza? Vamos lá. Agora, ó, matriz, como é que a gente representa, né, gráfico? Como é que o computador entende um grafo? Ele não entende esses desenhos. Ele entende a ligação entre os vértices, né, através das arestas, se tem ligação ou não. Então a gente representa no computador dessa forma, ó, através de matrizes. Matrizes adjacentes são tabelas de valores utilizadas para representar um gráfico. AIJ é igual a P se existe um arco entre NI e NJ. NI e NJ são os vértices. Então aqui, existe uma ligação de 1 para o 2. Então ó, aqui você vai colocar vértice 1, 2, 3, 4. Vértice 1, 2, 3 e 4. Se existe uma ligação, então você coloca 1. Existe a ligação do 1 para 1. Existe a ligação do 1 para o 2. Ó. Existe uma ligação do 1 para o 3? Não tem, então é 0. Existe uma ligação do 2, do 1 para o 4, ó, então aqui é 1. 2, aí você vai pegar, ó, existe a ligação do 2 para 1, que é a mesma ligação do 1 para o 2, aí você vai olhando o número de ligações. Do 2 para o... Ó, do 3 aqui para o 4 são duas ligações. 3 para o 4 são duas ligações. Se você observar, esse gráfico aqui é um gráfico simétrico. Por que simétrico? Ó, esse é igual a esse, 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 esse é igual a esse. Então, é chamado grafo, é uma matriz simétrica. Matriz simétrica. Beleza? Esse num grafo não direcionado. Num grafo direcionado, não tem como ter uma matriz simétrica, né? Vai ser não simétrica. Um liga com ele mesmo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um liga com ele mesmo, um liga com o 2, e um não liga com o 3, e um não liga com o 4. Agora o 2 não liga com 1, ó. Um liga com 2, um liga com 2, mas o 2 não liga com 1, porque é um grafo direcionado. Pronto, vamos lá. Matriz de adjacência, lista de adjacência. A lista de adjacência, você vai pegar aqui o primeiro vértice, ele liga com ele mesmo, liga com 2 e liga com 4. Aí finalizou aqui. Um liga com o mesmo, vou deixar maior aqui. Um liga com 1, um liga com 2, um liga com 4, um não liga com 3. O 2, ele liga com 1, liga com 3. Ó, o 2 liga com 1, liga com 3. Aí para aqui onde tem um pontinho. Pronto, é uma lista de adjacência. Árvore, pronto. O que é árvore? Agora a gente vai falar sobre árvores. Árvores. O que é árvore? Ó? Árvore é o seguinte. Quando você tem... É um grafo onde você tem uma raiz
que é chamado a raiz da árvore. E embaixo você tem uns filhos, que é chamado os filhos. Quando esse filho tem filho, é chamado de pai. Ó, esse filho tem um filho, é o pai, esse é o pai desse, esse é o pai desse. Então tem uma direita, uma esquerda, né? Esse aqui só tem uma direita. Então isso aqui é uma árvore. Na computação, árvore, a raiz sempre vai estar na parte de cima, certo? Mas se desenhar o gráfico de baixo para cima, não tem problema nenhum também. Mas normalmente a gente está desenhando a árvore dessa forma. É um gráfico acíclico, não forma ciclo, com um nó especial chamado raiz. R1 e R2 são filhos e R é o pai. Ó. R1 e R2 são filhos, o filho da direita, o filho da esquerda e R é o pai. Beleza? Tranquilo. Onde é que a gente aplica isso aí? Em vários lugares. Né? Daqui a pouco eu falo de aplicações. Profundidade do nó é o comprimento da raiz ao nó. Então, esse comprimento da raiz até chegar no nó. Então, aqui, 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, comprimento 3. Aqui é comprimento 3 também. Aqui é comprimento 3 também. Até chegar no nó, certo? A altura é a maior profundidade dos nós da árvore. É o comprimento do caminho mais comprido da raiz até um dos nós. Então, o comprimento mais comprido, né, o comprimento maior, 1, 2, 3, então a profundidade dele, a altura, é 3. Folha da árvore é um nó sem filhos. Então, esse nó aqui que não tem filhos é chamado de folha. Floresta é um grafo acíclico, não necessariamente conexo, logo é uma coleção de árvores disjuntas. Então, a floresta vai ser uma coleção de várias árvores. Várias árvores vão formar uma floresta. Simples, né? Árvore binária. Cada nó tem no máximo 2 filhos. Esse nó só tem 2 filhos. No máximo. Esse aqui só tem um filho. Mas ele pode ter no máximo 2. Então é chamado árvore binária. Árvore binária cheia. É uma árvore que todos os nós internos com 2 cílios, onde todas as folhas têm a mesma profundidade. Então, essa aqui é a árvore cheia. Essa aqui é uma árvore binária, binária, binária. Essa aqui é a cheia. Ó, essa aqui é a cheia. Cada árvore tem, cada nó tem 2 cílios. E a completa é aquela que todos os nós internos têm 2 cílios e todas as folhas têm a mesma profundidade. Então, aqui, ó, cada um tem 2 cílios. Cada um tem 2 cílios. Tá? E todas as folhas têm a mesma profundidade. Então, então essa aqui é completa, né? Mas tem que ter a mesma profundidade. Então, essa aqui não é completa, certo? Essa aqui é cheia e completa. Cadê? Vamos lá. Aplicações de árvore. Árvore de decisão, problema de contagem. Lembra que a gente falava assim, ó, número de possibilidades para o lançamento de 2 moedas. Então, você tem assim, ó, coroa, ou pode ser o quê? Cara, né? Cara ou coroa. Então, observe comigo o seguinte. Quando você tem assim, ó, primeiro, se o primeiro pode ser cara, ou se você jogou primeiro cara, o segundo pode ser o quê? Cara de novo. Ou o segundo pode ser o quê? Coroa. Mas o primeiro pode ser coroa e o segundo pode ser cara, ou o segundo pode ser coroa. Então aqui você vai ter quantas possibilidades? Aqui você vai ter cara, cara, ou você vai ser cara, coroa, ou coroa, cara, ou cara, cara. Ou coroa, coroa. Coroa, coroa. Então isso aqui é um número de árvore de decisão, né? Problema de contagem. Um outro problema, árvore genealógica, né? Você tem um casal que vai ter nos filhos, então isso aqui você tem a árvore genealógica. Um outro, fluxo organizacional, né? A mantedora da universidade, o reitor, vice-reitor, acadêmico, até chegar no professor lá de computação, um professor de história. O fluxo nos arquivos do computador. Então você tem os arquivos que vai chegando em outras pastas dentro delas, que você vai ter um fluxo aí dos arquivos. Mais 2 exemplos. Olha só. Olha só esses 2 exemplos. Um vírus de computador se espalha através do correio eletrônico. A cada segundo
4 novas máquinas são infectadas. Quantas máquinas serão infectadas em N segundos? Então aqui, ó, você tem uma máquina aqui infectada, ó, infectou 4. Agora já infectou quantas? Aí aqui, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então esse 4 vezes 4, 4 elevado a 2. Aí aqui você vai ter, ó, depois de 1 segundo, você tem 4 máquinas. 2 segundos depois tem 4 elevado a 2 máquinas. Se a gente for fazer novamente, essa aqui vão ser 4, essa aqui vão ser 4, ou seja, você vai multiplicar por 4, vai dar 4 a terceira em 3 segundos. Sai daqui da frente, em 3 segundos. Aí você vai ter, ó, reticências 4 elevado a n em n segundos. Por quê? Você vai, depois de n segundos, você vai multiplicando por 4. Então vai ser 4 elevado a n. Então, quantas vai ser infectadas depois de n segundos? 4 elevado a n máquinas. Máquinas. Vai ser um exponencial aí, um APG, né? Mais um outro probleminha. A árvore também, quando você tem expressões matemáticas, o que é que acontece? Uma expressão binária envolvendo aqui, você tem uma expressão de menos, ó, menos, aí tá somando o 2 com x, e esse aqui tá multiplicando o 3 com y. Então, essa soma tá associando essa soma com essa multiplicação. Pronto, são exemplos de árvores, são exemplos de grafos. Então, espero que você compreendeu até aqui. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, mas compreensível, né? Para você conseguir ter essa noção inicial sobre grafos. Abraço, até o próximo vídeo.